tarde a todos. Eu gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um webinar da Voltimum, desta vez com o nosso parceiro Legrand. O webinar de hoje, que vai ser ministrado pelo palestrante Marcelo Silva Michita, é o webinar sobre automação residencial da Legrand. Eu, antes de passar a palavra e antes de apresentar convenientemente o Marcelo, queria só dar-vos uma palavrita em relação à forma como o webinar vai decorrer, aquela parte mais chata, depois eu passarei então a palavra ao Marcelo. Vocês, entretanto, podem ir dando os vossos alôs da praxe, toda a gente já sabe, portanto têm aí a área de chat para se cumprimentarem uns aos outros. Obrigado a todos uma vez mais por estarem connosco, e então a sessão vai decorrer da seguinte forma, e eu peço desculpa àqueles que são reincidentes, mas tenho que repetir sempre esta parte para aqueles que de facto estão connosco pela primeira vez. Portanto, nós vamos ter esta área de bate-papo. Durante a apresentação do Marcelo eu vou retirar esta área, portanto vocês não vão poder intervir. Se por um acaso tiverem algum problema durante a sessão, eu peço-vos que entrem em contacto comigo via e-mail. O meu e-mail é ana.vargas@voltimum.com, vocês já sabem, e eu vou estar atento aos e-mails, como é óbvio, e vou tentar ajudar da melhor forma possível. Entretanto, quando o Marcelo terminar a apresentação dele, eu vou voltar a colocar no ecrã esta área de bate-papo e vou colocar também do vosso lado esquerdo a área dos documentos para partilhar. Nessa área de documentos para partilhar, vocês vão ter acesso à apresentação que o Marcelo vai fazer e também ao certificado de participação. É só descarregarem e ficam já com esses dois documentos em vossa posse. Em relação ao certificado de participação, aquilo que eu quero dizer-vos é que é um certificado genérico, ou seja, não tem o nome individual de cada um de vocês. Como vocês devem imaginar, seria complicado colocar aqui um individual para cada um de vocês. Portanto, aquilo que eu peço é que vocês coloquem o vosso nome, imprimam, coloquem o vosso nome, e pronto, e ficam com o documento. Se por um acaso precisarem que o documento seja feito à máquina por nós, portanto é uma questão de depois da sessão me enviarem um e-mail a fazer essa solicitação e eu posteriormente, assim que tiver a oportunidade, eu também faço e também vos envio, ok? Pronto, portanto é basicamente isto que eu tenho para vos dizer. Em relação à forma como a sessão vai decorrer. Em relação ao nosso palestrante de hoje, portanto, como eu já disse, o Marcelo Michita, eu peço desculpa, Marcelo, eu vou-te insultar até ao final da sessão, vou-te chamar só Marcelo, porque eu acho que fica muito complicado para mim dizer o resto do nome. Portanto, o Marcelo é consultor especializado em automação residencial e é responsável por elaborar e ministrar treinamentos de certificação das linhas de automação residencial, gerenciamento de iluminação e cabeamento estruturado. Obviamente que o Marcelo tem uma larga experiência nesta área, portanto vocês também poderão no final colocar todas as questões que vocês quiserem ao Marcelo. Marcelo, eu passo-te a palavra, agradeço uma vez mais a todos o facto de estarem presentes connosco em mais um webinar e desejo a todos, obviamente, uma boa sessão. Até já. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, tá? Como a Ana já me apresentou aí, meu nome é Marcelo Michita, tá? Eu trabalho aqui no Grupo Legrand, a gente fica aqui em São Paulo, inclusive quem for de São Paulo, eu convido vocês a vir visitar aqui o nosso showroom, onde dá para ver as nossas soluções instaladas, tá? Como a Ana bem disse aí, eu sou o responsável aqui pela parte de automação residencial Legrand, ficando responsável aí pela parte de treinamentos. Hoje, então, eu vou dar uma visão geral do que é automação residencial Legrand, tá? Quais linhas que a gente tem, para que tipo de pessoa é voltada as nossas linhas e tentar dar uma ideia geral. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que seria aí automação? O que é automação Legrand?
Sistema de automação Legrand é um sistema onde ele integra várias funções, por exemplo, controle, multimídia, segurança. Tá? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas, quem vai mexer com esse tipo de sistema é se perguntar: o que é automação? O que eu tenho a mais com automação? O cliente hoje em dia que quer automação, o que ele vem atrás? Tá? Hoje em dia, normalmente, o passo de entrada para se colocar automação é pensando em conforto. Tá? Conforto, comodidade, ter um controle maior da minha instalação, ter controle dos meus equipamentos multimídia, tudo de um único ponto, da maneira mais fácil possível. Tá? Uma das coisas mais interessantes de se mexer com automação é que, como eu disse agora há pouco, o principal ponto aí seria conforto. E o conforto, ele muda de pessoa para pessoa. Então, dificilmente a gente vê um projeto de automação idêntico ao outro. Essa é uma área bem dinâmica, exatamente por isso. Como é bem pessoal o conforto, quando eu faço um projeto, vou para uma outra residência, provavelmente o que é pedido nessa residência é diferente. Tá? Então, isso é um dos atrativos bem legal também, quem trabalha nessa área. Nunca se torna algo repetitivo. Você sempre tem novos desafios aí. Então, como é composta a solução de automação residencial Legrand? Tá? É uma solução modular. O que isso significa? Eu não tenho uma central onde o meu sistema dependa dessa central. O meu sistema, ele é formado por módulos. Então, quando eu faço um projeto de automação, eu vou calculando simplesmente a quantidade desses módulos. Tá? Nós temos 3 linhas de automação e todas elas funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu quero controlar uma iluminação, eu tenho um módulo específico para isso. Eu posso controlar liga, desliga. Eu quero um dimmer, não importa o tipo de dimmer que você queira, a gente tem. Tá? Dimmer para dicróica, dimmer quando eu uso mini dicróica com transformador eletrônico, atuador para controlar um motor, uma persiana. Tudo isso, quando eu pego um projeto, eu divido isso em módulos e vou colocando acessórios para controlar individualmente. Qual a vantagem disso na nossa solução? Eu não corro o risco, por exemplo, de dar defeito em uma central, afinal, todo equipamento eletrônico é sujeito a defeito. Então, tem sistemas que ele tem uma central. Se aconteceu algum defeito nessa central, para o sistema inteiro. O sistema de automação residencial Legrand, ele é modular. O que isso significa? Caso eu tenha um defeito, por exemplo, em uma iluminação, vai parar simplesmente aquele ponto. O resto do meu sistema continua funcionando perfeitamente. Uma grande vantagem também dessa solução ser modular, qual que é? Uma vez que, no momento inicial da obra, eu deixei preparada a minha infraestrutura, eu não preciso instalar todo o sistema de uma vez. Se o cliente quiser, ele pode instalar isso por partes. Por exemplo, imagine que num primeiro momento eu quero fazer só a área social da minha casa, eu quero instalar automação na área social. Futuramente, depois de alguns meses, o cliente solicita para vocês: não, agora eu quero colocar também automação na minha suíte. Basta eu ir lá ver no projeto os módulos que eu preciso e acrescentar esses módulos. Tá? Então, fica muito mais simples, porque eu já passei todos os cabos, já deixei a infraestrutura preparada e dá essa possibilidade para o cliente. Não necessariamente eu preciso fazer minha residência inteira. Se eu precisar, eu consigo fazer isso por partes. Para quem é voltado o nosso sistema? A Legrand, ela tem 3 linhas de sistemas de automação residencial. Tem a linha Digital Home, tem a linha My Home e tem a linha Vantage. Aí vocês podem perguntar, mas por que a Legrand trabalha com 3 linhas? Nós temos essas 3 linhas para atender todo o mercado. Não importa qual é o seu tipo de serviço. Se você é integrador de sistema, se você é apenas instalador, se você é arquiteto ou o próprio usuário final, a Legrand tem uma solução ideal para você. Por exemplo, a solução residencial Legrand começa com a linha Digital Home. A linha Digital Home, ela é uma linha sem fio.
ela funciona através de Zigbee. Então, ela é voltada, por exemplo, para aqueles instaladores que estão começando um sistema de automação residencial. Imagine que você nunca mexeu com automação, está querendo entrar nesse mercado, o ideal seria começar com a linha Digital Home. Tá? Ele é bem simples de instalar, lógico, ele é muito mais limitado do que a linha My Home e Vantage, mas essas outras linhas exigem um conhecimento maior. Então, nós temos essas 3 linhas para atender todo o mercado. Imagine que você já é um integrador de sistema e você está procurando um sistema de alto nível, onde você quer controlar o áudio e vídeo, quer controlar ar-condicionado, quer ter feedback de que temperatura está em cada ambiente. A Legrand tem isso para você também, que seria o sistema Vantage. Imagine que você é um arquiteto, está fazendo um projeto, como todo arquiteto, você vai dar mais atenção para os acabamentos, para o design. Tá? Então a gente tem a linha My Home. Linha My Home que fica dentro da linha Bitsino, que já é uma marca conhecida por arquiteto de acabamento de luxo. Tá? E como usuário final, nós te damos 3 opções de linha para ver o que mais se adequa a você. Tá? Pode ter certeza que nós temos uma linha que se adequa a você. Não importa se você tenha, por exemplo, um apartamento de 100 metros quadrados ou uma residência de 2.000 metros quadrados. Dentro da automação Legrand, você encontra a linha adequada para você. Então, o que é necessário para eu instalar esse sistema de automação? Bom, tirando a linha Digital Home é a linha mais simples que a gente tem. A linha Digital Home, basta eu instalar um módulo diretamente na iluminação. Então, como é que a gente costuma fazer? A gente vai lá na iluminação, solta a lâmpada e instala um item que fica no forro. Eu desço com 2 cabos desse módulo e eu mantenho, inclusive, o próprio interruptor que o cliente já tem na parede. Então, essa é a nossa linha mais básica, inclusive também para o cliente final, porque ele continua com o interruptor na parede. Para ele, não vai mudar muita coisa, ele só vai ter mais opções de funções. A partir daí, a gente tem outras 2 linhas, que seria a linha My Home e a linha Vantage. Essas 2 linhas funcionam da mesma forma. Ela já é ideal para quando eu começo um projeto do zero. Por quê? Porque muda um pouco a questão de infraestrutura. Quando eu estou instalando a linha My Home ou a linha Vantage, eu sempre tenho que prever um quadro onde eu vou instalar os módulos na minha instalação e todos os retornos da residência vão ter que ir para esse quadro. Fazendo uma analogia, como é que a gente instala um sistema hoje de iluminação convencional? Você chega com um neutro até a lâmpada, pega o retorno da lâmpada e manda para o interruptor. No caso das nossas linhas My Home e Vantage, você não vai mais ter esse interruptor. Ou seja, o fiozinho que você jogava para o interruptor, agora você vai ter que mandar até o quadro de automação. Tá? Por isso que o ideal é um projeto onde você está começando do zero. Provavelmente você vai precisar alterar a sua infraestrutura, ou passar mais tubulação, ou prever uma tubulação mais grossa. Tá? Mas o princípio é sempre esse. Eu quero controlar a persiana, eu vou ter que pegar o fio da persiana, trazer até o quadro de automação. Eu quero controlar a iluminação, eu vou ter que pegar os retornos, trazer até o quadro de iluminação. Eu quero ter um sistema de som, mesma coisa, os cabos do alto-falante vão chegar até o quadro de automação. Tá? Só que cada um desses retornos tem um módulo específico, lembra, ele é modular, não é nada centralizado. Mas basicamente, de início, é isso que você precisa. Prever um local, normalmente a gente costuma deixar do lado do quadro de elétrica, e aí eu tenho que trazer todos os retornos da residência para dentro desse quadro. Basicamente, fica instalado assim. Eu tenho a minha fonte do sistema, a parte de baixo, que seria aí os meus atuadores, ou seja, eu tenho atuador que é dimmer, eu tenho atuador que é liga-desliga, tá? Eu tenho interfaces de contato, eu tenho um módulo que seria amplificador, caso eu tenha o som, e na parede, tudo que vai na parede para o cliente final controlar
basta eu chegar com um único cabo do sistema, que é o cabo bus que a gente chama. Tá? Não importa se o cliente quer um botão na parede, se ele quer uma tela de 3,5 polegadas, se ele quer uma tela de 10 polegadas, se ele quer uma tela de 15 polegadas, basta eu chegar com esse único cabo. Tá? Não importa o tipo de comando que eu tenha na parede, basta eu chegar com esse cabo. Qual a topologia que eu tenho que utilizar para esse cabo? O que for mais fácil para você. Tá? Imagine o seguinte, você tem lá sua residência, eu vou lançar um cabo no teto, eu poderia sangrar esse cabo e descer ele até onde eu tenho as minhas caixas, onde estão instalados os comandos na parede. Tá? Ah, se eu quiser eu posso mandar um cabo para cada um? Pode, também vai funcionar, você vai gastar muito mais cabo. Tá? Mas o que eu estou mostrando aqui? Essa topologia é o mais simples possível, é o que for mais fácil para você na hora da obra. A única coisa que eu preciso respeitar aqui é que esse cabo que está interligando todos os comandos da parede, ele não pode ter mais do que 500 metros. Né? E esses 500 metros não é um limite do sistema, é um limite da fonte. Eu posso colocar outra fonte e continuar com o meu sistema. Como é que então seria o ideal para eu prever o que eu preciso no meu projeto? Todo projeto de automação a gente costuma seguir essa mesma lógica aqui. Você vai pegar um projeto e vai dividir os ambientes, segmentar os ambientes. Tá? Vai dar um nome para esse ambiente e depois a gente pega o que tem dentro desse ambiente e vai numerando. Por quê? Fica bem simples dessa forma, eu saber o que eu preciso controlar e depois para o usuário final também é mais fácil. Por exemplo, imagine que o seu cliente tem lá o living. Eu separo esse ambiente living, depois basta contar o que eu preciso controlar. Então, por exemplo, no living ele vai te informar, ó, eu tenho um lustre que eu vou querer dimerizável. Eu tenho um LED aqui na minha sanca que pode ser liga-desliga. Eu tenho algumas mini dicróicas aqui. Então, basta você separar por ambientes e depois se atentar ao que tem dentro desse ambiente. Fazendo dessa maneira, fica muito fácil você prever todos os módulos que a gente vai utilizar. Tá? Por exemplo, eu vim aqui no living, eu contei que eu tenho 2 circuitos dimerizáveis, 4 circuitos liga-desliga. Eu já sei que eu vou precisar de 6 módulos. Tá? Então, essa é a maneira mais fácil de se começar um projeto de automação. Até na hora de fazer a configuração. Por quê? Na hora de configurar, basta eu entrar no ambiente que eu quero, eu já vou saber exatamente o que tem lá, então fica fácil eu numerar e configurar. Definição dos pontos de comando. Esse é um dos pontos mais importantes na nossa automação. Tá? Isso varia bastante na nossa linha de automação. Então, normalmente quando eu faço um projeto, eu estou analisando algo desse tipo aqui na direita. Então, por exemplo, eu sei qual é a carga máxima, qual a potência máxima do circuito, se esse circuito vai ser dimerizável ou não, mas, uma vez que eu defini tudo isso, ainda vai faltar o mais importante. E aliás, isso é o que mais varia num sistema de automação. Que tipo de comando eu vou ter na parede? Lembra, a automação ela está muito relacionada a conforto. Ou seja, o meu conforto é diferente do seu, por exemplo. Às vezes, tem cliente que ele quer ter automação e ele quer manter os comandos na parede o mais simples possível. Tem cliente que quer ter automação, não é nem tanto para ele usar, às vezes é só para mostrar para os outros, então ele quer tela de toque, que chame a atenção quando ele chamar um convidado. E tem cliente que realmente gosta de fuçar, então ele vai querer comandos que permitam o máximo de função para ele. Isso, a linha de automação Legrand trabalha bastante. Você pode instalar nossa automação, por exemplo, você pode manter um interruptor, se o cliente assim desejar. Normalmente, quando você pega um cliente de mais idade, ele não quer tela de toque na casa dele. Então, ele prefere que mantenha-se os botões na parede.
Quando você pega um cliente que já é mais jovem, com certeza ele vai querer controlar por iPad, ele vai ter tela de toque na parede. Então, nós temos uma gama de produto, de acabamento, que permite você escolher os mais diversos possíveis. Imagine que você é um arquiteto e você quer colocar lá um comando e que você tem um lustre de Swarovski que quer colocar lá um comando que também tem acabamento de cristais Swarovski. A linha BitSino tem isso. Tá? Imagine que o cliente quer o mais simples possível. Eu quero ter controle da minha iluminação, só que eu quero manter na parede o meu interruptor. Também dá para fazer isso. Tá? Os nossos sistemas permitem a vocês fazer tudo isso. Inclusive, você pode controlar por qualquer telefone, smartphone. Seja ele Windows Phone, seja ele Android ou seja ele iOS. Tá? Nós temos mais de uma opção também de aplicativos que pode ser instalado para você controlar direto do seu tablet, por exemplo. Ou até arquivos onde você pode instalar no Windows. Ou no sistema iOS. Tá? Quero instalar no meu computador um sistema para eu controlar a minha casa. Imagine que eu estou no meu trabalho, eu quero acessar um programa para eu saber se tem alguma coisa ligada ou não na minha casa. É muito simples fazer isso. Tá? Basta instalar um programa. Esquema de ligação dos nossos módulos. Tá? Conforme eu falei, instalar o módulo de controle para iluminação é a mesma coisa que instalar um interruptor. Como se instala um interruptor? Você precisa conectar nele a fase e o retorno, que vem direto da lâmpada que ele vai controlar. No nosso sistema, lembra, você não tem mais um interruptor. Você vai ter que jogar todos os retornos no quadro de automação. E aí você vai ter vários tipos de opções de atuadores. Por que eu tenho vários tipos de atuadores? Cada potência de circuito requer um atuador específico. Tá? Por exemplo, imagine que eu tenho lá uma luz no jardim, eu estou ligando várias iluminações. Eu tenho 2.000 watts de potência na iluminação. Isso vai precisar de um tipo de atuador. Imagine que eu estou ligando o lavabo. O lavabo ele tem uma única lâmpada, com 50 watts lá de potência. Aí eu já posso utilizar um atuador que tem mais canais, ele vai ser mais barato. Tá? Mas o esquema de ligação é sempre o mesmo. Então eu venho com a fase no meu atuador e o retorno que chega da lâmpada também nele. Uma vez que eu aperto ele, eu fecho esses dois contatos. É a mesma coisa que o interruptor. Temos também, por exemplo, atuadores com 2 relés. Ou seja, em um único atuador eu consigo ligar 2 circuitos de iluminação ou uma persiana. Como é que funciona uma persiana? A persiana ela tem 2 retornos. Um para subir, um para descer. Então a gente tem módulos específicos que controlam a persiana. Tá? Imagine no caso do lavabo, é lâmpada com baixa potência, eu tenho atuadores com até 8 canais, ou seja, em um único módulo desse, eu consigo fazer 8 liga-desliga. Né? E como é que eu calculo, como é que eu sei cada atuador que eu vou utilizar? Isso também é uma grande vantagem no grupo Legrand. Nós temos softwares que permitem você calcular isso de uma maneira bem simples. Esse software, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui no final da nossa apresentação. Então, eu tenho módulo também, imagine que eu tenho, às vezes eu tenho persiana onde eu tenho que controlar a palheta dela. Então, não é apenas abrir e subir e descer, eu tenho que controlar a palheta também. É possível ter atuador para isso. Atuadores dimerizáveis, imagine que o cliente quer dimerizar uma iluminação. Como é que ele faz isso? Basta definir o atuador ideal para isso. Tá? No caso de dimmer, nós temos 2 tipos de atuador. Eu posso ter um atuador que é para dimerizar um circuito com conexão direta, ou seja, uma lâmpada incandescente. Eu posso ter um atuador que dimerize um circuito eletrônico. Então, por exemplo, quando eu tenho mini dicróica com transformador lá, 220 para 12 volts, eu utilizo um outro tipo de atuador.
o mais importante é, não importa o tipo de circuito que o cliente tenha na ponta, a gente tem um atuador próprio para isso. Tá? O mais importante, então, para quem quer ser um instalador do nosso sistema, é saber conseguir utilizar o módulo certo no circuito certo. É isso que a gente vai ver como faz agora. Então, por exemplo, eu quero dimerizar um LED que tem um driver dimerizável, eu tenho um atuador próprio para isso. Eu quero dimerizar um LED que ele tem atuador, reator DALI, eu também tenho um módulo próprio para isso. Tá? Então, não importa o tipo de circuito que o seu cliente queira dimerizar, a gente tem um módulo específico. E não só para isso, imagine o seguinte, o seu cliente quer ligar a televisão, ele quer ligar o Apple TV, ele quer fazer uma cena onde ele liga iluminação, ligue o ar-condicionado, ligue a TV, tudo isso a gente vai ter um módulo específico para cada função. Então, como é que eu dimensiono isso? Como é que, por exemplo, o meu cliente vai chegar para mim, vai me dar um projeto e vai falar, eu quero saber, eu quero que você dimensione e faça a cotação para mim, eu quero isso, quanto isso vai me custar? Então, dentro do grupo Legrand, nós temos uma ferramenta que já faz isso automaticamente para a gente. Tá? Com essa ferramenta, eu consigo, por exemplo, fazer um orçamento em aproximadamente 10 minutos, sem precisar conhecer tão a fundo o sistema. Lógico, para fazer a instalação, para configurar o sistema de acordo com o que o cliente deseja, sim, eu preciso ter um conhecimento avançado do sistema. Mas para fazer a cotação, a gente tem ferramentas que facilitam isso para você. Né? Então, a principal ferramenta aí que a gente tem no grupo seria o YouProject. O próprio nome já diz, seu projeto, tá? Você projeta. Então, com essa ferramenta foi desenvolvida exatamente para isso. Como eu mostrei aqui, nós temos 3 linhas de automação. Como é que você vai saber tantas referências diferentes que a gente tem? Como é que você vai fazer uma cotação? Como é que você vai fazer um orçamento? Tudo isso a gente tem uma ferramenta que faz isso automaticamente para a gente. Tá? Essa ferramenta ela serve para projetista, integrador de sistema. Imagine que eu sou integrador, só que eu trabalho lá no comercial. Essa ferramenta seria ideal para mim. Por quê? Quem trabalha na área comercial não precisa saber tantos detalhes técnicos do produto, mas ele precisa sim entender o que o cliente está solicitando para conseguir fornecer. Tá? E é exatamente isso que a nossa ferramenta faz. Então eu tenho uma ferramenta onde eu vou mostrar aqui na prática, tá? O que ela faz? Eu consigo ter descrição detalhada com todas as características dos produtos. Tá? Consigo fazer especificação do projeto, já vai sair com preço rapidamente. Tá? Consigo ter, se eu precisar, dividir o preço. Imagine o seguinte, uma das coisas que não é legal fazer é pegar um projeto de automação e mostrar ele só um preço final. Por quê? Às vezes, o cliente, se ele conseguir enxergar esse orçamento dividido por ambientes, fica muito mais fácil para ele ir para frente ou não na cotação. Tá? E como eu disse lá no começo, não necessariamente o cliente precisa instalar tudo de uma vez. Então, nossa ferramenta já mostra para ele toda a cotação dividida, segmentada por ambientes. Então, ele pode falar para você que só quer instalar um ambiente, quer instalar tudo de uma vez. Então, você dá essa opção para o cliente. Tá? Uma analogia bem legal de fazer nessa parte do orçamento é mais ou menos o que acontece com o videogame Wii. Pense o seguinte, se eu olhar só o preço do videogame Wii, ele tem um preço X. Vamos chutar aí, R$500. Só que só com o videogame eu não consigo fazer tudo. Você tem lá um controle que é uma raquete para jogar jogo de tênis. Você tem um controle que é volante para jogar um jogo de corrida. Você tem vários tipos de acessórios que você tem que incluir
nesse videogame para ter o sistema completo. Só que uma coisa é eu chegar para você e falar, ó, o videogame que você quer custa 10 mil reais. Ou eu falo, ó, você pode ter esse videogame por 500 reais. E com o passar do tempo, você vai acrescentando acessórios que vai tornar o uso mais fácil e o sistema mais poderoso. Lista geral de material. Isso aqui é bem legal do uProject também. Basta você saber o que o cliente quer. Ou seja, ele tem lá a casa dele, o que ele vai querer? Ele quer controlar a iluminação, ele quer ter possibilidade de variar a intensidade luminosa de alguns circuitos, ele quer ter a possibilidade de apertar um botão e dimerizar a iluminação, ligar o som, já ligar o ar-condicionado na temperatura que ele quer. Então, sabendo essas funções que o cliente quer, rapidamente a gente consegue fazer um orçamento e já gerar a lista de material que vocês precisam. Tá? Para quem está entrando agora, começando a mexer nesse tipo de sistema, isso é de grande ajuda, porque você não precisa conhecer a fundo, detalhadamente, as referências. Basta, isso aí é necessário, saber o que o cliente quer ali na ponta. Detalhes da instalação. Além de toda a lista de material, eu consigo detalhar a minha instalação também através desse software. Ou seja, através desse software, eu já gero o orçamento inicial para o cliente e a partir desse orçamento, eu tenho um simples botão que eu clico que chama configurar. Clicando nesse botão, automaticamente ele configura o sistema e ele já gera para a gente uma lista. Ou seja, eu poderia imprimir isso que ele gerou, entregar para o meu instalador e basta ele seguir o que está escrito ali no papel que ele já vai deixar o sistema funcionando. Tá? Então isso é uma grande vantagem aí para a gente, esse tipo de ferramenta. Além disso, dentro do uProject eu tenho também um uProject CAD. Para que serve o uProject CAD? Se o cliente quiser, inclusive, eu consigo gerar já no arquivo DWG tudo que eu vou ter na minha automação. Então, ó, aqui tem mais ou menos o AutoCAD aberto e aqui do canto esquerdo é o uProject. Basta, por exemplo, eu clicar no quadro e arrastar para o AutoCAD, ele já vai desenhar para mim o meu quadro com meus esquemas de ligação. Tá? Então, além de ser uma ferramenta de cotação, uma ferramenta que já dá para a gente toda a configuração do sistema, ele também é uma ferramenta de projeto. Tá? Dimensionamento e cotação. Então, essa é uma ferramenta para fazer qualquer tipo de cotação. Tá? Eu posso fazer um orçamento, uma cotação detalhada. Qual que é a diferença disso? Se eu estou lá no primeiro acesso ao cliente, o cliente se interessou por automação e ele precisa ter um norte. Por exemplo, eu quero isso, mas eu não tenho a mínima ideia de quanto vai me custar. E eu preciso de uma base para saber se eu continuo com o meu orçamento ou não. Então, através do uProject, eu consigo fazer isso em 5 minutos. Ah, o cliente gostou, ele vai para frente, ou seja, eu não estou perdendo tempo ali. A partir daí, aí sim eu vou para a minha cotação detalhada. Tá? Fiz a cotação detalhada, o cliente gostou, o cliente aprovou, aí que eu vou partir para um projeto de AutoCAD. Tá? Ou seja, evita que vocês fiquem perdendo tempo. Eu não vou precisar fazer um projeto em AutoCAD, gerar uma cotação detalhada para eu conseguir ter meu orçamento. Rapidamente, eu já consigo dar um norte para o cliente, se ele vai poder ir para frente ou não. Tá? Então, aqui tem mais ou menos como é que funciona a ferramenta. Tá? Por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu consigo selecionar tudo que eu tenho. Então, você escolhe, o cliente ele quer o quê? Ele quer automação ou quer uma automação sem fio? Normalmente, num apartamento mais simples, a gente parte para automação sem fio. Quando é uma residência em fase de projeto, a gente já usa aqui o cabeado. Tá? Mas o mais importante é,
Basta eu saber o que o cliente vai ter, o que o cliente quer automatizar e rapidamente eu consigo gerar um orçamento para ele. Não só isso, eu gero tudo detalhado, inclusive o tipo de quadro que eu vou precisar. Tá? Ou seja, eu já gero o orçamento para o cliente, eu já tenho uma noção do espaço que eu vou precisar para instalar aquilo. Lembra que eu comentei lá no começo? Você não precisa instalar tudo de uma vez, mas você precisa garantir que você vai ter o espaço que precisa para instalar o que o cliente pediu. Então, quando a gente faz uma proposta através do UProject, ele já gera para mim o tamanho do quadro que eu vou precisar. Então, se no momento inicial eu já deixei o quadro do tamanho que eu preciso para automatizar minha casa inteira, basta eu indo colocando, acrescentando os módulos que eu preciso, que eu vou fazendo essa instalação aí modular. Além disso, é possível deixar ambientes pré-programados dentro do programa. Imagine o seguinte, você tem uma empresa e você sabe que normalmente quando você vai fazer lá o seu projeto de automação, a sua sala de home normalmente tem a mesma coisa. A suíte master, o living, tem sempre os mesmos itens. O que eu posso fazer? Eu crio um ambiente, insiro lá o máximo de itens possível e deixo esse ambiente como ambiente padrão. Quando eu quiser, basta eu clicar nesse ambiente e arrastar para o meu projeto. Ele já vai arrastar com tudo que tem lá dentro. Tá? Essa é a forma mais rápida de fazer um orçamento. Ou seja, eu coloco tudo lá e simplesmente vou deletando o que o cliente não quer. Rapidamente você já tem um ambiente com tudo que o cliente precisa. Escolha dos atuadores. Isso, principalmente para quem está começando, é uma das partes mais complicadas. Tá? Por quê? O que eu preciso saber para escolher o atuador ideal? Eu preciso saber se vai ser liga-desliga ou se vai ser dimerizável, se vai ser um motor e qual vai ser a potência desse item. Tá? Quando eu utilizo o UProject, basta eu falar a potência que ele já vai informar o atuador correto. Se eu não tivesse um programa como esse, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu teria que abrir o catálogo, procurar o tipo de atuador que eu quero, ler as características técnicas dele para ver se ele atende. Então, esse programa já faz isso automaticamente. Eu vou mostrar daqui a pouco, basta eu ir arrastando meus módulos e clicar aqui nessa calculadora. Uma vez que eu cliquei na calculadora, ele já vai calcular tudo que a gente precisa para fazer a instalação daquele jeito. E mais, não só isso. O programa ele calcula também o consumo da fonte. O meu sistema ele tem uma fonte. Essa fonte ela tem 1.200 mA de autonomia, ou seja, eu vou instalando atuadores e comando na parede até um limite de 1.200 mA. Com esse programa, a partir dos itens que eu inseri, dos itens que foi calculado, ele já mostra para mim o quanto eu tenho disponível na fonte. Tá? Até isso, como é que eu faria isso se eu não tivesse um programa como esse? Eu teria que olhar o datasheet do atuador, verificar o consumo do atuador, multiplicar pela quantidade de atuadores que eu tenho na minha instalação, para daí conseguir chegar enquanto eu estou consumindo. Tudo isso a gente faz automático via software. Tá? Então, imprimindo os relatórios para oferta comercial. Uma vez que você criou o seu projeto, a gente consegue, inclusive, já imprimir um relatório. Esse relatório, inclusive, já vai sair em português. Esse relatório ele pode ter simplesmente a lista de material, como se você quiser, ele pode ter uma descrição detalhada de tudo que você tem na instalação. Por que isso? Por que a gente tem um programa como esse? Porque a gente quer que os nossos atuadores eles percam tempo fazendo projeto, pensando no que vai ser melhor ali para o cliente final. Tá? Então, a gente cria ferramentas para essas partes aqui ser praticamente automático.
O trabalho que você vai ter é o quê? É lá na ponta, criar aquilo que o cliente está te pedindo. Então, tem várias formas de eu fazer um projeto. Eu posso pegar um projeto que já foi criado por um arquiteto, um projeto luminotécnico, esse seria o mundo perfeito, tá? Mas nem sempre a gente tem um projeto luminotécnico pronto. Então, por exemplo, eu criei um formulário onde a gente consegue fazer levantamento em campo. Então, por exemplo, inclusive quem quiser, depois eu vou disponibilizar o meu e-mail, eu posso passar isso para vocês. Basicamente, como funciona esse formulário? É para evitar isso aqui, ó. Esse tipo de desenho é válido, ok, teve boa vontade, mas não ajuda muito na hora de fazer um projeto. Isso aqui ajuda bem mais. Basta eu escrever, por exemplo, o nome do ambiente, e aqui eu vou selecionando quantos circuitos liga-desliga eu vou ter, quantos dimmers, vai ter controle de ar-condicionado, vai ter controle de áudio e vídeo, vai ter difusão sonora, você quer ter um alarme, você quer vídeo porteiro. Uma vez que você preencheu esse formulário, fica muito fácil pegar esse formulário e inserir as informações no uProject. Uma vez que a gente inseriu no uProject, cliquei na calculadora, ele já vai gerar toda a lista de atuadores que a gente precisa. Então, fazendo um resumão, como é que a gente sempre vai fazer a nossa obra? Vai pegar o projeto, vai dividir por ambientes. Esses ambientes que eu estou vendo aqui, eu vou escrever lá no uProject. Vou criar todos esses ambientes aqui. E depois, dentro do ambiente, eu vou olhar o que tem lá. Ah, aqui eu tenho um ar-condicionado, aqui eu tenho 3 dimmers, aqui eu vou controlar a minha televisão e vou inserindo isso no uProject. Então, 2 métodos para dimensionar o projeto. Ambiente por ambiente ou dispositivo por dispositivo. Tá? Eu sempre prefiro ambiente por ambiente. Fica mais fácil para a gente entender o que a gente está fazendo no projeto. Não só isso, quando eu faço dimensionamento ambiente por ambiente, eu consigo mostrar para o cliente o quanto ele está gastando em cada ambiente. Tá? Aí fica mais fácil para ele decidir se ele quer colocar automação na casa inteira, se ele quer colocar apenas em alguns ambientes, se ele vai deixar alguns ambientes para daqui a alguns meses. Tamanho do quadro, como eu informei lá, o uProject ele já vai calcular isso para a gente. Então, mesmo que o cliente não instale tudo de uma vez, eu tenho que pelo menos ter o espaço do quadro pronto para ele fazer a instalação. Então, através do uProject, a gente já deixa isso preparado para o cliente final. Então, fazendo um resumão aí, o que a gente consegue controlar? Iluminação em motores, tá? Tanto liga-desliga como dimmer, não importa o tipo de lâmpada que o cliente tenha, a gente faz dimerização. Ah, o cliente quer dimerizar um LED, é possível dimerizar o LED? É possível, desde que o LED seja dimerizável. Mas nós temos atuadores próprios para dimerização de LED. Tá? Sistemas de termorregulação. Nós temos também dentro da nossa automação um sistema de termorregulação. Por quê? Imagine que você tem lá um split. Ok, você pode controlar o split, mandar lá ele para 20 graus, 22 graus. Mas nós conseguimos fazer algo muito mais eficiente que isso. Por exemplo, imagine que eu quero um ambiente sempre em 22 graus. Eu consigo instalar sondas no meu ambiente. Ele vai sempre estar medindo a temperatura e ele vai mandar informações para o sistema. E aí eu faço a minha configuração. Então, é 22 graus. Está em 24 graus, ele vai lá ligar o split para gelar. Gelou demais o ambiente, ou ele aumenta a temperatura ou ele desliga. Então, ele fica fazendo isso automático. É um sistema muito melhor do que simplesmente ligar o ar-condicionado numa determinada temperatura. Dentro do nosso sistema, a gente tem também o sistema de alarme. Tá? Imagine que eu moro numa residência e eu quero fazer um alarme. Nós temos tanto o alarme perimetral como o alarme volumétrico. O alarme volumétrico seriam sensores de presença infravermelho.
E o alarme perimetral, por exemplo, é contato de porta, sensor de janela. Então, dá para fazer todo esse tipo de instalação. E não só isso, uma vez que eu instalei esses sistemas, todos eles estão interligados, eu consigo controlar tudo de um único ponto. Imagine que você quer também um sistema multi-room de áudio de alta qualidade na sua casa. Também é possível ter, tá? Imagine que eu quero lá no meu quarto ter 2 caixas de som no teto, pegar meu celular, dar um play na música do meu celular e mandar lá para tocar no meu quarto. É possível fazer isso? É possível, tranquilamente, tá? E tudo isso fica interligado, ou seja, do seu celular, do seu tablet, você vai controlar a iluminação, você vai controlar o ar-condicionado, você vai controlar o som, tudo de um único ponto, tá? Não só isso, inclusive você consegue, por exemplo, imagine que você chega em casa todo dia às 7 horas. Quando der 7 horas eu quero que ligue o som num determinado volume, começa a tocar música X, até isso você consegue incluir na nossa automação. Medição de consumo, hoje em dia está sendo cada vez mais pedido, tá? Então, nós conseguimos fazer medição tanto dos circuitos de potência elétrica como de gás e água. Então, imagine que você tem um prédio de escritórios, você instalou automação nesse prédio de escritório. Só que o seu cliente faz o seguinte requisito. Ó, eu quero medir aqui o consumo de água e eu quero saber o quanto cada escritório está consumindo, para eu não precisar dividir a conta igual por todo mundo. Também é possível fazer isso no nosso sistema, tá? Você pode visualizar esse consumo, seja numa tela de toque, seja no software, seja via browser, seja no seu iPad, você tem várias opções aí. Temos toda a parte de conectividade, toda a parte de tomada e toda a parte de controle remoto. Ou seja, eu consigo controlar via sistema Android, sistema iOS, o Windows Phone, não importa o tipo de aparelho que o seu cliente tenha, nós conseguimos instalar um aplicativo e ele vai ter 100% do controle do sistema. E aqui, agora, eu vou pegar tudo isso que eu falei para você do uProject e mostrar rapidamente aí como é que funciona. Então, vou vir aqui. Vamos lá. Aqui é mais para ilustrar todas as funcionalidades que eu falei do uProject. Eu vou tentar mostrar rapidamente, tá? Não é difícil de usar, mas, lógico, requer um pouco de prática. Então, você começando a trabalhar com esse sistema, depois do seu terceiro projeto aí vai ser algo bem simples, tá? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, tem todos os sistemas que eu acabei de falar para você. Basta você falar se você tem isso instalado ou não. Por exemplo, automação, tenho. Eu tenho iluminação e persiana. Termorregulação, se você tem. Eu tenho alarme antifurto instalado. Eu tenho difusão sonora instalada. Vídeo porteiro, alarmes técnicos. Eu quero automação Zigbee. Então, não importa o que o seu cliente te peça. Tudo vai estar aqui desse lado esquerdo. Tudo que a gente consegue fazer. Basta selecionar e você já vai quase ter tudo pronto automático. Linhas de acabamento. Nós temos mais de 100 tipos de acabamento que o cliente pode escolher, tá? Aqui eu vou dar um exemplo básico da nossa placa mais básica, que seria o branco. Então, simplesmente eu falo o que eu vou ter na minha instalação. Aqui como exemplo, eu deixei automação e difusão sonora. Eu vou clicar aqui no OK. Automaticamente, ó, ele já me gerou aqui uma área e um quadro. Dentro desse quadro, ele já gerou o mínimo que eu preciso para essa instalação. Ou seja, clicando aqui, ó, inclusive eu vejo qual é o código desse item. Se esse programa não existisse, vocês teriam que olhar no catálogo, olhar a descrição, anotar o código e quantidade. Aqui não, ele já faz tudo automático para a gente, tá? Já previu o disjuntor,
já previ o DPS, então tudo que a gente precisa está aqui. E basta eu continuar a minha instalação. Então, por exemplo, lembra que eu comentei? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar nossa instalação por ambientes. Então, uma vez que eu separei, imagina que eu estou olhando um projeto e eu vou começar a inserir. Por exemplo, eu estou na Suite Master. O que mais que eu vou ter lá? Eu vou ter Living. Eu vou ter também Terraço Gourmet. Eu vou pegar tudo que o cliente tem lá na casa dele e começar a criar meus ambientes. Depois que eu separei, que eu listei todos os ambientes, o que eu vou fazer? Entrar, clicar no ambiente e começar a inserir todos os itens que tem lá dentro. Por exemplo, na minha suíte, eu vou vir aqui, ó, cargas, eu tenho lá uma luz, um circuito incandescente, um circuito de lâmpada fluorescente, eu quero um circuito dimerizável, mais um circuito dimerizável. Eu tenho também uma persiana. Tá? Que mais? Eu venho aqui em comandos. O que eu vou ter para comandar tudo isso aqui lá na parede? Eu vou ter um comando triplo, comando de 3 botões. Eu vou ter uma tela de toque de 3,5. Basta clicar e arrastar. Ó. Tá vendo? O que eu precisei saber até agora de detalhe técnico do sistema para gerar isso aqui? Nada, eu só preciso saber o que o cliente tem lá na ponta. Mesma coisa, eu vou lá no Living. Cargas, o que o cliente vai ter? Ele vai ter 2 circuitos dimerizáveis. Arrasto para cá. Ele vai ter 2 persianas. Ele vai querer controlar o ar-condicionado split também. Basta eu vir aqui e inserir esse item. No Living eu vou ter difusão sonora. Basta eu inserir a quantidade de alto-falantes que eu preciso. Tá? Isso aqui tem todas as informações detalhadas. Passando aqui em cima você vê a referência. Então, por exemplo, no Living eu vou ter 4 caixas de som, 4 alto-falantes. Basta jogar aqui, ó, e pronto. Então, eu inseri os itens que eu tenho na minha instalação, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar na calculadora. Cliquei na calculadora, o que ele fez? Se eu olhar o quadro, ele já calculou automaticamente todos os atuadores que eu vou precisar. Não só isso, ó, clicando no atuador, eu sei exatamente o que ele está controlando. Então, por exemplo, esse atuador dimmer está controlando essa luz da Suite Master. Ou seja, com poucos cliques, eu consegui aqui gerar já o meu quadro de automação com tudo que eu preciso. Amplificador, tá? Os meus atuadores relé, os meus atuadores dimmer. Então, não importa o tamanho da sua instalação. Basta utilizar esse software que fica bem simples de calcular. O que eu precisei saber? Simplesmente o que o cliente tem lá na ponta. Tá? E mais, imagine que agora eu quero configurar esses atuadores. Basta eu clicar aqui, ó. Atualmente ele já vai gerar uma configuração onde eu, inclusive, vou conseguir imprimir um relatório para saber o que já está configurado. Que ele vai me mostrar aqui na tela. Não só isso, por exemplo, eu consigo verificar se minha instalação está ok. Clicando aqui, ó, ele já gerou para mim, inclusive, quanto eu ainda tenho disponível na minha fonte. Tá? Isso aqui, se eu não tivesse um programa como esse, eu teria que olhar o datasheet desses atuadores, verificar a potência que cada um consome, multiplicar pela quantidade que eu tenho na minha instalação para conseguir chegar a esse valor. O software já faz isso automaticamente. Tá? Não só isso, eu consigo, inclusive, gerar um relatório. Tá? A geração do relatório, ela envolve 3 etapas. Essa etapa, oferta, seria a etapa inicial. Eu posso simplesmente gerar só a lista de material,
como eu posso gerar a descrição da instalação, várias informações para o cliente final. Uma vez que o cliente já aprovou meu orçamento, eu consigo gerar essa parte de instalação. Essa parte de instalação não é para o usuário final, é para vocês integradores. Ou seja, simplesmente clicando aqui, eu já vou gerar todo o mapa de configuração que eu preciso. Simplesmente para ilustrar o que dá para fazer nos relatórios, eu vou selecionar tudo para a gente ver o que é possível fazer aqui. Tá? Vou clicar no OK, ele já vai gerar para mim o relatório. Então, ó, relatório, eu consigo criar em RTF e editar ele da maneira que eu quiser. Tá? Nome do projeto, eu não mudei o nome do projeto no uProject. Se eu tivesse mudado, apareceria aqui. Ó, só com esses 5 minutos que eu gastei aqui, ele já me gerou 40 páginas de relatório. Então, ele já gera uma descrição geral. Isso aqui é legal para o cliente que quer saber o que é automação, o que a automação faz. Tá? Já sai tudo detalhado. E lembrando que se você não quiser todo esse detalhe, basta selecionar menos funções na hora de gerar o relatório. Tá? Descrição da instalação, detalhado tudo que é instalação, agenda de trabalho, lista de material, tá? Esse preço, se você gerar aqui um RTF, depois basta editar aqui. Lista de material, ele já separa o que é acabamento, o que é automação. Ele já dá ideia. A partir dos itens que você inseriu, ele já te dá uma ideia de quanto tempo você vai precisar para fazer a instalação. Ele já gera toda a lista de material. Às vezes, só isso aqui já é suficiente para um primeiro contato com o cliente. Lista de material e o preço. Consumo da fonte. Aqui, ó, ele já me gerou. A partir dos itens que eu inseri lá, eu vou precisar de pelo menos 81 módulos DIN para fazer minha instalação. Ele já gera aqui, ó, tudo que você precisa. Você, como instalador, já tem todo o detalhe aqui. Tá? Por exemplo, ó, ele gera essa tabela. Ele já gera o número do atuador. Ele gera, inclusive, essas etiquetas para você colar na frente do atuador. Referência do atuador e qual é a configuração que você precisa. Ou seja, já sai tudo pronto para não ter erro. Tá? É garantido que você vai pegar esse relatório, vai configurar exatamente do jeito que você está vendo aqui e o sistema já vai sair funcionando. Ok? Então, voltando aqui. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar, tá? Eu queria dar uma ideia para vocês das linhas de automação que a Legrand tem e o quão fácil é para vocês começarem a trabalhar com a nossa linha. Lembre-se, não importa o tipo de sistema que você tenha, não importa se você é uma empresa que tem uma grande estrutura, se você é apenas um instalador, a Legrand tem o produto ideal para você. E com softwares que ajudam vocês a fazer uma cotação o mais simples possível, tá? Para facilitar ao máximo aí quem está na ponta. Ok? Uma vez que o Marcelo já acabou a apresentação dele, portanto eu vou abrir aqui a área das perguntas e respostas. Quem quiser pode colocar por escrito então as perguntas ao Marcelo. O Marcelo vai responder certamente. Tem também a apresentação e o certificado de presença aí do vosso lado esquerdo para poderem, portanto, descarregar. E vou também já colocar a pesquisa para vocês dizerem o que é que acharam sobre o webinário enquanto, portanto, as perguntas, a sessão de perguntas e respostas decorre, ok? Estejam à vontade. Então, Marcelo, se quiseres... Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui do Marcelo. Esse software é de graça? É sim, 100% free. Aí tem aqui a pergunta do Cláudio Tavares. Onde fazer o download desse software? Esse software,
o instalador eu que forneço quando vocês vêm fazer treinamento. Então, quando você se inscreve no nosso treinamento de certificação, no primeiro dia eu forneço esse programa para vocês instalarem. Pelo site da Legrand é possível fazer o download das atualizações. Só que o instalador eu só entrego para quem vem pessoalmente fazer o treinamento. Ok? Bom, Rogério Barreto, como faço para participar do curso de My Home no Inoval? Para participar dos nossos treinamentos, precisa passar por uma avaliação do nosso comercial. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou colocando aqui na área de perguntas e respostas, eu vou colocar o meu e-mail, tá? É marcelo.michichita@legrand.com.br. Quem tiver interesse em fazer o treinamento, por favor, me encaminhe um e-mail, tá? Escreva nome de que cidade que aí eu dou andamento aqui internamente. Bom, os treinamentos de My Home, eles são sempre aqui no nossa sede no Inoval, aqui em São Paulo. Tá? O treinamento, ele não tem custo. Então vamos lá, Sérgio Elias, em caso de uma descarga elétrica e danificar o equipamento, a casa ficaria no escuro? Sim, em caso de uma descarga elétrica, mesmo que você tenha um equipamento de elétrica convencional, se queimou ali, você vai ficar no escuro, ok? Felipe Moura, esse treinamento é feito em que região? Fica aqui na nossa sede, na Avenida Verbo Divino 1207, na Chácara Santo Antônio. As formas de comunicar, qual a forma, tem aqui, ó, Anderson, qual a forma de comunicação do sistema sem fio? IR ou RF? Nenhum dos dois, é via Zigbee. Isso é censura. Quanto dura o treinamento? Aí depende. A nossa linha mais simples, que seria o Digital Home, que é a linha sem fio, tem um treinamento de 2 dias. A nossa linha Vantage, que é o nossa linha top, já tem um treinamento de 5 dias. Então, por isso que a gente, antes de inscrever no treinamento, a gente envia um consultor comercial para fazer esse filtro. Ele vai analisar aí a sua empresa e ver em qual produto você mais se encaixa. Lógico que nada impede de existir empresa aí que queira fazer os 3 treinamentos. Então, tem como acessar, por exemplo aqui, Christian Eletrotech, tem como acessar o sistema Legrand via internet pelo Android e iOS? Sim, basta instalar um aplicativo, pode ser tanto celular como tablet. João Batista, existe a possibilidade de um futuro próximo ter treinamento em outros estados? Existe sim, mas aí vai de demanda, né? Então, ou seja, dependendo de se uma região está tendo muita demanda, aí a gente pode até tentar fazer treinamentos em outros estados. O que dificulta mais esses treinamentos em outros estados? O que mais dificulta são os materiais. Aqui na nossa sede da Legrand, nós temos bancadas de treinamento. Quando você vier fazer o treinamento aqui, você vai ter um quadro só para você vai montar o seu quadro, você vai testar todas as funções. Quando eu vou fazer treinamento em outro estado, não tem como eu levar os materiais daqui para outra sede. Então, esse é o principal. Que mais? Bauer, a programação dos ícones nos tablets e Androids é padrão ou é customizada? Ela é padrão, mas para usuários avançados existe também a possibilidade de customizar. Não. Para fazer o treinamento, pode enviar e-mail para mim. Não sou eu que inscreve no treinamento, tá? Para inscrever no treinamento tem que partir do nosso setor comercial. Mas me envia o e-mail
escreve o seu nome, sua cidade, que aí eu vou encaminhar para o responsável. Então vamos lá, tem bastante pergunta aqui. Se for autônomo, pode fazer o treinamento? Bom, esse é um dos motivos da gente ter 3 linhas também. Você é autônomo, você vai conseguir fazer o treinamento de Digital Home, que seria a linha sem fio. Para fazer o treinamento de Vantage, por exemplo, aí não, aí já precisa ser integrador e ter empresa. Tá? Bom, Moisés, a fábrica da Legrand em Manaus oferece esse treinamento? Por enquanto não, mas dependendo se estiver uma demanda suficiente, é possível estudar isso. Ok? Bom, o Bauer perguntou aqui, existe a opção do sistema buscar informações na net, como informar trânsito, previsão do tempo? Sim. Nas nossas linhas, tanto My Home como Vantage, as nossas telinhas ou os nossos aplicativos estão conectados na internet e funciona via widgets. Então, você conseguiria ter todo esse acesso. Kildare, há possibilidade de fazer esse curso à distância? Não. Um dos principais focos do curso é que vocês testem a parte prática. Quando vocês vêm fazer o curso aqui, você vai ter todos os produtos, vai pegar na mão, vai conectar o cabo, vai fazer as configurações, vai ter a confiança que se funciona ou não. Tá? Por isso que o treinamento é sempre presencial. Bom, Felipe Feio, é possível configurar os preços no UProject? Sim. Você pode transformar o seu relatório em RTF e mudar isso pelo Word. Newton Bezerra, o software está livre de hackers? Não existe nenhum software livre de hackers, tá? Nem o Pentágono está livre de hacker, mas não precisa entrar nesse mérito. Alexandre, esse treinamento é realizado em qualquer época? Não, nós temos uma... Tá? Todo começo de ano, nós já geramos a agenda de treinamento e já tem as datas para o ano todo. Mas, lógico, caso tenha uma demanda, é possível. Quem informa a agenda do treinamento é o consultor comercial. Tá? Mais uma vez, me encaminhe um e-mail que eu dou andamento aí para o consultor comercial entrar em contato. O UProject só é fornecido para quem vem fazer o treinamento. O Marcelo pergunta, o preço do sistema Legrand é competitivo? Sim, nós temos 3 linhas, Digital Home, My Home e Vantage. O preço dessas 3 linhas variam e é competitivo, não importa o tipo de sistema que você tenha, uma dessas 3 linhas vai atender você. Nós temos desde o baixo custo, que é o Digital Home, até um sistema poderosíssimo, que é o Vantage voltado para residência AAA. Então, dentro da automação Legrand, você tem todas as linhas de automação. Bom, perguntar aqui, o sistema trabalha com que tensão para comando e qual para força? O sistema simplesmente tem uma fonte que você alimenta 110 ou 220,
E essa fonte alimenta os equipamentos em 27 volts. Média de custo é só eu preciso ter um projeto. Me envia um projeto, a gente pode discutir isso junto e chegar a uma conclusão. O Jamil perguntou, essa separação por área, eu tenho que ter um quadro para cada área? Não, você pode ter um único quadro, tá? Mas também, se for mais fácil para você, você pode ter vários quadros. Então, João Batista, quantos dias dura o curso? Nós temos 3 cursos. O Digital Home dura 2 dias, tem o My Home que é de 3 dias e tem o Vantage que é de 5 dias. Bom, o Cristi Eletrotech perguntou, com sua experiência, o mercado em geral para esse tipo de produto é bom? Sim, e esse mercado está aumentando cada vez mais. Vai ter outro webinar? Com certeza aí teremos outros, só precisa, ainda não tem data definida. Adriano, de qualquer das formas, este webinar vai ficar gravado, foi gravado e vai ficar na área do portal da Voltimum, no arquivo de webinars. Portanto, é uma questão de ir lá amanhã ou quarta-feira e já vai estar lá a gravação com toda a documentação que foi partilhada aqui pelo Marcelo e, portanto, pode assistir ao webinar desde o princípio, ok? Tem bastante gente pedindo o formulário de levantamento. Também me encaminha no e-mail, que aí eu respondo, eu envio para vocês via e-mail. Coloca lá que participou do webinar, nome, cidade, que eu já encaminho. Jamil, eu disse no início do webinar que sim, o certificado não vem com o nome do participante, é isso mesmo, porque vocês são muitos, como devem imaginar, e eu não poderia colocar aqui um para cada um de vocês. No entanto, se houver alguém que precise que o webinar, que o certificado seja personalizado, envie-me um mail e eu personalizo o certificado e envio diretamente para essa pessoa, ok? vagas@voltimum.com. Eu vou escrever aqui, tá bom, Jamil? E pode-me enviar quando quiser. Bom, É esse Walter o e-mail. perguntou, existe treinamento para quem deseja trabalhar somente com projeto? Esse até existe, mas é um caso que a gente precisa avaliar melhor, Walter. Me manda um e-mail e vamos conversando aí. Jamil, no caso de eu ter vários quadros, eu tenho que ter um geral para fazer a conexão com a internet? Não necessariamente. Você vai ter vários quadros, só que esses quadros vão ter que estar interligados entre eles. Então, você só precisa de um web server para fazer conexão com a internet, mesmo que você tenha vários quadros na instalação. Existe a possibilidade de bypass no caso de pane? Sim. Eu posso deixar uma outra fonte lá, caso uma pare e a outra entre automaticamente. Rogério, esse é o programa que eu expliquei, mas isso é só uma atualização. Para ele rodar, precisa do instalador. Então, pela internet, você consegue sempre atualizar o uProject. Agora, o arquivo inicial de instalação é só para quem vem no treinamento.
Marcelo, não sei se existe mais alguma questão. Não, acredito que não. Vamos ver. Paulo, também é uma exceção. Me encaminha um e-mail aí, a gente vai conversando. Felipe Moura, a gente disponibiliza, mas a gente quer garantir quem são nossos integradores, tá? Eu quero conhecer pessoalmente todo mundo que está trabalhando com o produto Legrand para garantir também que quem está lá na ponta vai ter o serviço adequado. Marcelo, você tem aí uma pergunta do Nilton Bezerra e ele já colocou várias vezes esta questão. Não sei se quer tentar responder. Nilton, no caso, assim, basta você colocar uma outra fonte, tá, com um comutador. Acabou a tensão de uma, automaticamente ela já alimenta a outra. É possível, sim. Ok, Ana, acho que já podemos encerrar. Ok, então. Se mais alguém tiver alguma outra questão para o Marcelo ou que tenha passado despercebida aqui nesta lista enorme de questões que vocês tiveram, por favor, têm aí o e-mail do Marcelo, voltem a entrar em contacto com ele, que ele com certeza que terá muito gosto em responder. E o resta-me agradecer a todos a vossa presença uma vez mais aqui nos nossos webinars. Espero que tenham gostado e que tenham conseguido tirar o maior proveito possível. Marcelo, obrigada muito por hoje. Não sei se queres também dizer alguma coisa para finalizarmos. Sim, bom, foi um prazer ministrar aqui a palestra para vocês. Tá? Muito obrigado aí por quem assistiu. Espero ver vocês aí nas próximas. Ok, obrigada, gente. Boa tarde para todos e até à próxima.